Escola Superior de Advocacia e o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Paraná, sentem-se honrados com a presença de todos neste segundo Congresso Paranaense de Direito de Família. O segundo Congresso Paranaense de Direito de Família tem por objetivo discutir o papel da doutrina, da jurisprudência e da advocacia na construção do direito de família. Este congresso é realizado pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná e Escola Superior de Advocacia e conta com o apoio do Hotel Bourbon, Juruá Editora, AD Santos Editora, ABD Const, Academia Brasileira de Direito Constitucional e Globo Nissan. Ao final do evento, haverá sorteio de livros aos participantes. Agradecemos a presença de todos e para compor a mesa do quarto painel, convido os palestrantes Conrado Paulino da Rosa, Luciana Narras, Marília Pedroso Xavier e Júlia Diniz Afonso Costa, diretora do IBDFAM Paraná, para presidir a mesa. Bom dia a todos. É com satisfação que damos sequência aos trabalhos do segundo Congresso Paranaense de Direito de Família. Eu declaro aberto o quarto painel. Agradeço à doutora Fernanda, nossa presidente, o convite para presidir esse painel. Muito obrigada e tenha um bom congresso. Faço agora a apresentação do nosso palestrante, o professor Conrado Paulino da Rosa. O professor Conrado é advogado especializado em família e sucessões, mediador de conflitos, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, Seção Rio Grande do Sul, doutorando em Serviço Social da PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Unisc, com a defesa realizada perante a Università degli Studi di Napoli, Frederico II na Itália, professor do curso de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público em Porto Alegre e coordenador da pós-graduação em Direito de Família e Sucessões na mesma instituição. Autor de obras sobre Direito de Família e Mediação de Conflitos. Sem delongas, eu passo a palavra ao professor Conrado para ouvirmos a palestra. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas, bom dia. Quero agradecer aqui ao IBDFAM do Paraná pela oportunidade, pela iniciativa do evento. Eu sei o quanto é difícil organizar um evento, o quanto a gente fica algumas noites sem dormir. Assim, quando a gente vai receber visita importante em casa, né? A gente coloca até a havaiana embaixo do sofá. Então, eu sei o quanto é estressante e prazeroso ao mesmo tempo, né? E eu tenho certeza que vocês estão experimentando aquele sentimento de que a gente corre tanto para acontecer, quando chega na hora passa muito rápido, né? E com o auditório lotado aqui numa sexta-feira de manhã, eu soube dos participantes, inclusive da minha sócia que veio aqui para prestigiar vocês ontem o dia todo, que o auditório, não só o presencial, mas aqui o de cima também está lotado, então é um sucesso cumprimentar vocês pela iniciativa. Quero dividir com vocês alguns pensamentos a respeito da responsabilidade civil no direito de família e iniciando com um convite que todos vocês já receberam em um folder do nosso 9º Congresso do Mercosul de Direito de Família, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de maio em Gramado. Nós já estamos com 750 inscritos. Somos, ao total, 31 palestrantes nesse evento, em que o grande diferencial é que 3 momentos do congresso são workshops com viés prático, onde os palestrantes e congressistas vão poder trocar informações práticas e com temas bastante atuais. Por exemplo,
durante a programação do Congresso, vai ser constelado um caso para os participantes do workshop sobre constelação familiar. Então, fica aí o convite para que vocês possam nos prestigiar em Gramado. As inscrições podem ser feitas diretamente no site. O hotel do evento já está lotado, mas tem a rede hoteleira toda de Gramado à disposição. É uma boa oportunidade de unir o útil ao agradável, de poder participar de um congresso científico e também fazer turismo. Nós temos momentos de confraternização também. O primeiro dia tem uma confraternização no bar da Harley e no segundo dia num bar todo feito de gelo. Então, assim, a cerveja não esquenta, pelo menos. Começo aqui dividindo com vocês a dificuldade que nós, operadores do direito de família, ainda enfrentamos em lidar com a responsabilidade civil dentro da órbita familiar. O ponto que eu vejo como um divisor que começou a trazer essa discussão de uma maneira mais efetiva foi a questão do abandono afetivo. Mas, de qualquer forma, toda vez que se discute responsabilidade civil no direito de família, eu percebo uma certa resistência e uma dificuldade, até porque a gente está lidando com assuntos bastante complicados, a gente está com uma dificuldade de mensuração da extensão do dano ou da existência do dano. E trabalhar com responsabilidade civil e lidar com as dores alheias é uma situação bastante complicada. E aqui, só para ilustrar, eu trago um caso que foi julgado pelo TJ do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, que talvez alguns de vocês conheçam, que envolveu a atriz Maite Proença, que em 1996 ela posou para uma revista masculina, e ela acabou tendo uma situação em que um jornal de grande circulação no Rio utilizou as fotos dela desta revista no jornal de grande circulação. E ela ajuizou uma ação pretendendo os danos materiais, porque ela não recebeu pela utilização de direito de imagem, e também os danos morais. E por que danos morais? Ela assinou um contrato para que as suas fotos atingissem um público de revista masculina adulta, e não para a utilização da sua imagem perante um jornal que vai atingir toda a população em geral. E por que eu chamo atenção a este caso, embora não tenha pertinência com o direito de família? Para a gente perceber a dificuldade de lidar com esse assunto. Porque o Tribunal do Rio reconheceu a possibilidade dos danos materiais, mas afastou o dano moral. Pelo seguinte: dano moral é aquele que acarreta para quem sofre muita dor, grande tristeza, mágoa profunda, muito constrangimento, vexame e humilhação. Ora, nas consequências do caso concreto, não se percebe que o uso inconsentido da imagem da autora possa lhe ter acarretado dor, tristeza, mágoa, sofrimento, vexame e humilhação. Pelo contrário, a exibição do seu corpo, do qual ela, com justificada razão, certamente muito se orgulha, naturalmente lhe proporcionou muita alegria, júbilo, contentamento, satisfação, exaltação, felicidade, que só não foi completa porque lhe faltou o pagamento do valor que tem direito pelo uso inconsentido de sua imagem. Só a mulher feia que pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver seu corpo desnudo, estampado em jornais e revistas. As bonitas não. Fosse a autora uma mulher gorda, feia, cheia de estrias, de celulite, de culote e de pelancas, a publicação de sua fotografia desnuda ou quase em um jornal de grande circulação certamente lhe acarretaria um grande vexame, muita humilhação, constrangimento, sofrimentos a justificar aí sim o seu pedido de dano moral. Tratando-se, porém, de uma das mulheres mais lindas do Brasil, nada se justifica do pedido dessa natureza, exatamente pela inexistência de dano moral. Eu não preciso dizer para vocês que essa decisão foi reformada pelo STJ. Porque aqui o desembargador ainda dá uma cantada na Maite Proença. Meus amigos, então aqui é uma situação do quanto é subjetivo a gente lidar com as dores alheias. Porque, afinal de contas, quando a gente está mensurando dano moral, a gente está quantificando o sapato apertado do outro. E muitas vezes, se eu não sentir o meu sapato apertar, como é que eu vou ter condições de quantificar essas situações? Segunda dificuldade, no direito de família, nós temos conflitos aparentes, que são judicializados, mas são motivados por verdadeiros conflitos.
E é por isso que no direito de família, a gente desde há muito utiliza a mediação nos conflitos. Agora o novo CPC, em 39 artigos, prestigia a mediação. Nós temos a Lei 3.140, o artigo 694 do novo CPC fala que todos os esforços devem ser empreendidos pela solução consensual da controvérsia. O parágrafo único desse artigo diz que o processo de qualquer momento pode ser suspenso para mediação extrajudicial ou atendimento terapêutico. O fato é que, embora nós tenhamos essa valorização agora das práticas consensuais, a gente sabe muito bem que não é do dia para a noite que se muda a cultura. Nós, no nosso escritório em Porto Alegre, a gente usa mediação já há pelo menos 9 anos. E quando a gente começou a utilizar a mediação, principalmente meus alunos da graduação em Direito, não levavam a sério. Porque, afinal de contas, um advogado que trabalha com mediação, ele deve ser meio Hare Krishna. Ele deve complementar a renda vendendo incenso. Alguns diziam até que eu era meio maconheiro. Porque, assim, da onde que já se viu advogado trabalhar com mediação? E, sim, nos conflitos de família, está aí o nosso terreno fértil. Porque esse gráfico aqui, ele demonstra muito bem essa questão do conflito aparente. Porque a gente sabe muito bem que uma ação de alimentos, ela não é só uma ação de alimentos. Ela tem toda uma universalidade ali, que fica subjacente ao conflito, mas que, se não for resolvida, vai voltar às portas do judiciário. E aí está a importância da utilização da mediação no direito de família e não da conciliação. Primeiro tópico que eu selecionei para a gente discutir quanto à responsabilidade civil no direito de família, é claro que eu discuti aqui, escolhi 5 temas, em que eu vou tratar brevemente cada um, mas só para a gente trazer algumas reflexões a respeito da responsabilidade civil. Como eu falei, o nosso ponto gerador de uma maior discussão lá na área foi a questão do abandono afetivo, cujo primeiro precedente é do Rio Grande do Sul. Agora, o que nós temos na discussão do abandono afetivo é a consolidação da questão afetiva. É a transformação do que era um sentimento para um elemento do mundo jurídico. E aqui vocês estão no Estado que é responsável pela construção científica do afeto. O Estado do Paraná, e não falo isso pelo fato de estar aqui no dia de hoje, foi o que com certeza no Brasil consolidou de forma científica o afeto. O afeto deixou de ser uma questão romântica e passa a ser ciência no momento em que nós temos pessoas como o professor Luiz Edson Fachin e que outros grupos de seguidores de grupos de estudo, como o professor Ricardo Calderon, que tem a obra mais completa no mercado a respeito da questão da afetividade, são propagadores de um elemento científico da afetividade e não mais um discurso do sentimento por ele mesmo. Agora, será que eu posso trazer um elemento quantitativo da falta dele? Pois bem, este foi o primeiro precedente lá da comarca de Capão da Canoa, do litoral gaúcho, onde o Dr. Mauro Maggioni considerou possível a indenização pelo abandono afetivo de um pai que pagava a pensão alimentícia. Porque, segundo o Dr. Mauro Maggioni, lá em 2003, quando o legislador ele atribui aos pais a função de educar os filhos, também incumbe o dever de amar. Só que essa decisão de setembro de 2003 só foi publicizada em 2004, quando esse caso, julgado pelo TJ de Minas, cujo advogado era o professor Rodrigo da Cunha Pereira, nosso presidente nacional, em que reconheceu o TJ de Minas a possibilidade da indenização por abandono afetivo, também de um pai que pagava a pensão e não convivia com o filho. O que aconteceu? Este caso, quando chega ao STJ, em 2006, o STJ reforma a decisão do TJ de Minas, dizendo não é ato ilícito, não tem como aplicar a indenização por abandono afetivo. E o que eu notei depois de 2006? Muitas pessoas, depois dessa decisão do STJ, começaram a dizer, não é possível, não adianta, porque tu não tem como, amor não tem preço, tu não tem como quantificar. E muitas pessoas diziam, tu não tem mais como voltar atrás, já foi feito dano. Bom, a questão é a seguinte, na responsabilidade civil, na grande maioria das vezes, a gente não consegue restabelecer o status quo anterior. E nem por isso a gente deixa de aplicar o dano moral. Pensem que algum de nós hoje à tarde tem infelicidade de estar retirando dinheiro no caixa eletrônico e cai uma lâmpada fluorescente na nossa cabeça.
tu vai ter o dano material reconhecido e talvez tu fique até com trauma, tu não consegue mais ficar embaixo de fluorescente, tu não consegue mais tirar dinheiro e tu vai receber a indenização pelo dano moral. E talvez as marcas psicológicas e até físicas que tu tiveste não vão voltar ao status quo que tu tinha antes de entrar naquela agência, mas tu vai receber a indenização. E o abandono afetivo também, eu penso, que parte desse pressuposto. E qual foi a virada da jurisprudência que nós tivemos? Foi em 2012, onde a gente para de falar, a partir do precedente da Nancy Andrighi no STJ, que o dever é de afeto, e sim que o dever é de cuidado. E aí, a gente volta a discutir o abandono afetivo por um outro viés. Porque sim, eu não posso obrigar ninguém a amar, mas a partir da parentalidade responsável, que é um princípio constitucionalmente protegido, eu tenho um dever de cuidado. E se eu não exercer o dever de cuidado, eu serei obrigado a indenizar. Como diz a ministra neste julgado, amar é faculdade, mas cuidar é um dever. E é este o pressuposto da parentalidade no direito de família contemporânea. E mais, quando a gente aplica o dano moral nestes casos, tem uma função pedagógica. Porque logo quando os primeiros julgados foram noticiados à imprensa, foi uma grande corrida aos escritórios de família de pais com medo pelo fato de pagarem pensão e não conviverem com os filhos. Então, sim, tem um fator pedagógico. E tudo bem, esse filho não vai receber o abraço no Natal, o cuidado na enfermidade, a presença na apresentação de final de ano da escolinha, que ele ficou semanas ensaiando. Mas pelo menos ele vai de carro zero para a faculdade. Pelo menos ele vai ter dinheiro para pagar o atendimento terapêutico. Então, eu sou um defensor da responsabilidade civil pelo abandono afetivo, mas a partir do dever de cuidado. Então, este é o viés. Muitas vezes, principalmente o nosso tribunal do Rio Grande do Sul, ele diz da falta de comprovação do dano. Primeira situação, sugiro aos colegas, quando estudam esse tipo de demanda, que façam um estudo psicológico prévio, justamente para que desde logo você possa ter a demonstração de quais foram as consequências na vida do teu cliente, que é claro que trouxeram consequências. Porque, na minha opinião, este tipo de dano é in re ipsa. Ou seja, eu não preciso demonstrar que a falta de um dos genitores vai me gerar sofrimento. Mas, como muitas vezes se deixa de aplicar a indenização pela falta de demonstração de dano, eu sugiro aos colegas que já, desde logo, anexem à petição inicial um estudo psicológico que demonstre esses danos sofridos. Aqui uma decisão do TJ do Paraná, de 2012, da 8ª Câmara Civil, reconhecendo a possibilidade da indenização pelo abandono afetivo pelo dever de cuidado. Então aqui um precedente do tribunal de vocês. Aqui um outro precedente também, do mesmo ano, reconhecendo o dever de indenizar, também da 8ª Câmara Civil. Segundo tópico que eu quero discutir com vocês é quanto ao abuso afetivo. Embora não seja um termo ainda bastante utilizado, eu defendo a utilização desse termo quando se trata da prática de alienação parental. Pelo seguinte sentido: a questão da alienação parental, que hoje a gente sabe que todas as soluções afetivas em algum grau têm a prática da alienação parental, e eu estou convencido de que a alienação parental é uma patologia do amor e principalmente da má administração dos sentimentos, porque quem está bem resolvido com seus sentimentos não faz alienação parental. Ela que tradicionalmente a gente trabalha nesse sistema de um genitor alienador e outro genitor alienado, embora a gente tenha situações muitas vezes de uma alienação parental bilateral, onde ambos são os alienadores, mas também hoje já trabalhamos com o viés da autoalienação parental, em que aquele genitor, ele se diz vítima de alienação parental, mas foi ele que se afastou dos filhos. Enfim, a gente sabe que é uma prática recorrente. E eu defendo a possibilidade de que nós tenhamos uma responsabilização pela prática da alienação parental. E o fundamento está no artigo 3º da Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental. Pelo fato de que
A lei da alienação parental, no artigo 3º, retrata a prática da alienação como um abuso moral. O alienador, ele é um abusador. Porque as marcas que essa criança ou esse adolescente terá vão para o resto da sua existência serem cobradas futuramente. Porque uma criança que vive na primeira infância um ambiente de alienação parental, ele vai retratar na sua memória afetiva que relacionamentos são baseados deste vínculo patológico. E eu penso que, a partir do momento que nós passarmos a utilizar a responsabilidade civil pela prática da alienação parental, tem uma questão protetiva e reparadora da vítima, mas tem também uma função pedagógica. Assim como lá no escritório nós temos incentivado todos os clientes que têm sido vítimas de falsas denunciações de Maria da Penha a, no juízo do crime, a demandarem a denunciação caluniosa. Pelo fato de que a má utilização da Maria da Penha pode colocar em risco muitas vidas. Que no momento que a gente começa a banalizar a aplicação de medidas protetivas, mulheres que estão em risco podem deixar de ter o deferimento por causa de uma minoria que utiliza maliciosamente esse instrumento. Então nós temos incentivado que nossos clientes busquem o juízo criminal via escritórios especializados para que nós tenhamos um freio e uma questão pedagógica. E eu tenho que a aplicação do dano moral pela prática da alienação parental, que pode ser indenizável frente ao genitor que sofreu alienação e principalmente ao filho, é uma prática pedagógica e reparadora. Terceiro tópico que eu selecionei para que a gente possa debater é a possibilidade da indenização por agressão sofrida no lar. Pelo sentido de que o artigo 935 do Código Civil Brasileiro fala que a responsabilidade civil ela é independente da criminal. Também fundamenta a pretensão o artigo 63 do Código de Processo Penal. E nós temos já vários precedentes aplicando o dano moral pela agressão sofrida no lar. Aqui um deles do nosso Tribunal do Rio Grande do Sul, em que uma mulher sofreu uma agressão que, inclusive, com a agressão que ela sofreu, teve uma fratura no rosto e prejudicou um reparo estético que ela tinha no nariz. Então, frente a isso, ela teve o reconhecimento do dano moral frente à agressão sofrida pelo seu ex-companheiro. Aqui um outro precedente, também do TJ do Rio Grande do Sul, falando da questão da agressão sofrida no lar, como forma também de reparação na esfera civil. Então, a fundamentação eu apresentei aos senhores e eu também tenho que esse tipo de demanda busca uma outra sanção àquele que já na esfera do juizado de violência doméstica sofreu a sua sanção, mas que na esfera civil a gente também possa ter uma reparação também como um meio talvez de custeio do atendimento terapêutico, porque a gente sabe que é algo de custo elevado, é algo que é essencial para quem passa por uma demanda de família. Lá no escritório a gente recomenda, e muitas vezes mais do que isso, o atendimento terapêutico a todos os clientes. E por que eu digo mais do que isso? Porque a gente, quando começa a atender, a gente já pergunta: o senhor está fazendo terapia? A senhora está fazendo terapia? E é claro que a grande maioria do brasileiro não faz terapia. Por quê? Nós estamos num país que não valoriza a saúde mental. Hoje, num grupo que não te conhece muito bem, tu falar que tu faz terapia, todo mundo te olha já meio estranho. Ele tem cara meio de maluco mesmo. Então, assim, o nosso país não valoriza a saúde mental. E quem chega até o nosso escritório não se encontra em condições normais de temperatura e pressão. Ele precisa desse apoio. Não, detalhe, né, que o brasileiro não tem preconceito com saúde mental, mas é o segundo país no mundo em cirurgia plástica. É linda, mas é louca. Não tem problema, né? E o que a gente faz lá no escritório? A gente fala da importância e às vezes a pessoa diz: olha, eu vou fazer o seguinte, o senhor me convenceu, eu vou levar o meu guri, eu não vou fazer, porque eu tenho um amigo que é quase psicólogo, né? Sempre tem isso. Eu vou no centro espírita, né? O pessoal assim confunde a questão religiosa, que é importante, com a questão psicológica. Por quê?
Daí a gente pergunta, tá, o filho o senhor leva? Leva. O senhor já andou de avião? Já. Pois é, quando a gente anda no avião, o que a moça fala? Em caso de emergência, primeiro coloque a máscara e depois ajude quem precisa. O senhor e a senhora precisam estar bem para ajudar o seu filho. Então, esse é um dos fatores que muitas vezes a gente convence o cliente ao atendimento terapêutico. Quando assim a gente não convence, o que a gente fala? Olha, minha senhora, o senhor sabe que se o processo for por litigioso, vai ficar bem aos olhos do juiz se eu entregar um documento que o senhor faz terapia. Doutor, o juiz vai gostar? Pronto, assim a gente consegue que o cliente faça terapia. E assim alivia o nosso fardo também. Porque é claro que todos nós temos um pouco de assistentes sociais, um pouco de psicólogos. Mas é fato que nós não temos os instrumentos necessários para o atendimento terapêutico. Sim, a nossa consulta é quase terapia. Duvido que algum de vocês tenha consultas que durem no mínimo 1h30. Quando você está num encontro lá de ex-colegas de formatura, não te olha assim, nossa, como tem coragem de advogar em direito de família, né? Então assim, tem que ser vocacionado. E é claro que a gente é um pouco terapeuta, mas nós não temos as ferramentas necessárias. Então, que nós possamos encaminhar os nossos clientes para esse atendimento. Uma outra situação que eu quero discutir com vocês é o seguinte: finais de relacionamento. Porque hoje a gente vive uma situação bastante complicada. Até porque, né, ninguém sabe lidar direito com o final de relacionamento, sejamos sinceros. Porque para muitas situações da vida tu tem rituais de passagem, até mesmo para o próprio casamento. Tu tem o namoro, o noivado, o casamento. Tu tem rituais, até para situações ruins. Tu perde um parente, tu tem o velório, tu tem o enterro, tu tem a missa de sétimo dia. Para final de relacionamento, tu nunca sabe como lidar. Tu não sabe se aquele teu amigo ou tua amiga quer parabéns ou meus pêsames. Tu não sabe se quer ficar assistindo Netflix ou quer ir pra farra. Tu não sabe o que fazer com aquela pessoa, além do que essa pessoa vai ficar 6 meses com a síndrome do pescoço quebrado, né? Porque tu chega nos lugares assim, Conrado, como é que vai a fulana? Ah, a gente acabou. Ah, que pena. Vocês formavam um casal tão bonitinho, né? Então assim, tu não quer falar sobre isso, todo mundo te faz falar sobre isso. Bom, mas para quem está bem resolvido, hoje nós já temos as festas de divórcio, né? Eu acho que já deve ter chegado aqui em Curitiba. Eu trouxe até alguns bolos para inspirar vocês. Então, tem a versão masculina, calma, gurias, calma, nós somos minoria aqui, mas nós temos representatividade. Então, até fiquei sabendo de certas festas de divórcio em que os noivos devolvem os presentes que ganharam. Qual é a graça? Fala sério, os caras já comeram e beberam no teu casamento, estão comendo e bebendo de novo, tem que dar outro presente, né? Mas a questão do final de relacionamento. O professor Cristiano Chaves de Farias, no livro dele sobre direito de família, ele traz uma tese bem interessante quanto à questão dos danos morais. É que, na responsabilidade civil, nós temos a teoria do risco a determinadas categorias. Por exemplo, o transportador, ele tem a responsabilidade civil de forma objetiva, porque ele assumiu o risco da atividade. E o professor Cristiano, ele defende que, em se tratando de relacionamentos afetivos, nós temos a teoria do risco invertido. Ou seja, quando nós começamos uma relação, nós corremos o risco de nos decepcionarmos. Porque, ninguém é de ninguém. E tu não pode forçar uma pessoa a permanecer contigo. Embora a codificação anterior, o Código Civil de 16, tinha no artigo 1548 do Código do Advogado a figura dos esponsais, que a mulher agravada em sua honra tem o direito, tinha o direito de exigir do ofensor que não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento um dote correspondente à sua própria condição e estado, se for seduzida com falsas promessas de casamento. Gente, tu imagina só a cara do vivente se ele é obrigado a se casar.
E o fato é que é de conhecimento dos senhores, artigo 1514 do Código Civil, que o casamento ele se perfectibiliza a partir da manifestação de vontade dos nubentes. Ou seja, eu não posso ser obrigado a casar. Assim como o fato de eu não estar feliz numa relação tem que sim me gerar a possibilidade de encerrar esse relacionamento, por mais que seja um namoro prolongado, por mais que seja um noivado. É claro que os tribunais de todos os estados reconhecem, muitas vezes, a reparação na esfera material. Por exemplo, a ruptura do noivado há poucas semanas do casamento. Esse casal contratou buffet, cerimonialista, fotógrafo, e todos esses contratos têm multa rescisória. E não atende o critério de justiça, que só um deles arque. Então, a questão da compensação pelos danos materiais é bem tranquilo. Agora, de fato, a maioria dos tribunais não aplica o dano moral pela ruptura de namoro e de noivado. Aqui eu trago uma decisão lá do nosso tribunal, da 7ª Câmara Civil, em que não tem ato ilícito em romper um relacionamento afetivo. Aqui um julgado do TJ de vocês de 2017, em que, no caso de rompimento de noivado por si só, e não existe violação à regra de direito que possibilite responsabilizar aquele que desistiu por dano moral. Um outro julgado do TJ aqui do Paraná, mas do ano passado, em que a autora pretendia indenização após a ruptura de um relacionamento amoroso de 7 anos, que ela manteve sabendo que ele era casado, né, e ela se frustrou ao final do relacionamento, mas infelizmente não teve o reconhecimento da indenização. Uma outra situação que reconheceu do TJ de Santa Catarina é prova inequívoca da traição conjugal, situação geradora de constrangimento e dano moral configurado. Detalhe, não é a traição por si só que vai gerar o dano moral, e sim a exposição. Porque às vezes tu tem uma situação em que toda a comunidade fica sabendo, porque houve aquele caso que circulou no WhatsApp, né, do gordinho aquele que estava da Fabiola, isso é. Então, porque assim, teve um caso no Rio Grande do Sul em que uma mulher pretendeu indenização pela traição porque foi divulgado no Facebook. Só que foi ela que postou em um momento de desabafo a situação da traição. Então assim, eu desabafo e depois, agora eu quero indenização. Né? Então assim, não é toda a traição que gera dano moral. E aliás, gente, eu vejo que nós, advogados de família, somos o primeiro freio. Quando o cliente vem com uma pretensão de dano moral, meu amigo, esquece. Olha o custo afetivo de uma indenização. Porque aqui, se a gente resolver partilha, ou se tiver filhos, a questão dos filhos, vai cada um pro seu lado, é vida nova. Agora tu vai ficar remoendo esse chifre quantos anos? E outra vai ganhar dinheiro daqui a pouco, daqui a 20 anos, compra um carro, daí tu vai pensar, ai que chifre bom, ai que cheiro de chifre novo, né? Então assim, não, esquece. Quinto e último tema, dano moral por inadimplemento alimentar. Ainda não conheço precedentes a respeito disso. Essa foi uma tese que a gente criou, está no meu livro Curso de Direito de Família Contemporânea, e também no livro que eu escrevo junto com o professor Dimas Messias de Carvalho, que é Danos Morais e Direito de Família, em que, a partir da jurisprudência do direito do trabalho, nós puxamos para o direito de família. Considerando que, no direito do trabalho, muitas vezes, quando existe o não pagamento ou o atraso no pagamento do salário, o empregado tem direito ao dano moral. E qual é a peculiaridade do direito do trabalho? No direito do trabalho, nós temos a rescisão indireta. Que eu posso, se o meu empregador não paga o meu salário, eu posso dizer, olha, estou indo embora, eu vou atrás de alguém que me pague. No direito de família, eu não posso dar para o meu pai e dizer, olha, tu não está me pagando, eu vou ver se o grande empresário aqui de Curitiba quer ser meu pai. Então eu vejo da necessidade que nós possamos começar a aplicar o dano moral pelo inadimplemento alimentar. Porque é uma vergonha o calvário da execução de alimentos no Brasil. É uma vergonha que o novo CPC não resolve, minimiza, né, considerando agora a possibilidade de que a gente distribua a execução no foro do executado, onde ele tem a bens a penhora, mas vocês bem sabem que
que a grande maioria dos inadimplementos alimentares não se faz por falta de dinheiro, se faz por vingança. E lá no nosso escritório, a gente tem por tese não defender devedor de alimentos, por uma questão de coerência. Eu vejo como incoerente, ora está defendendo o direito à vida de uma criança ou de alguém que recebe alimentos, e pretendendo a prisão em regime fechado, e outra hora dizendo, não, coitadinho, o mercado está ruim. Gente, o direito não socorre quem dorme. Se ele era um grande jogador de futebol, agora joga na várzea, e ele deixou para lá a revisão, ele tem que assumir o risco disso. Se ele era um grande cantor sertanejo, agora não canta nem na zona, então ele que deveria ter ajuizado a ação previsional. Então, nós não podemos ser coniventes com a irresponsabilidade. E olha que já chegou gente no escritório lá devendo 300 mil de alimentos. E a gente diz assim, não, mas quem sabe como o valor é muito alto, a gente não faz uma proposta de parcelamento. Não, doutor, eu não quero proposta, eu quero enrolar. Então, gente, esse calvário das execuções de alimentos tem que acabar. E eu vejo que a questão do dano moral pelo atraso dos alimentos tem uma função pedagógica também. Porque ao invés dele pagar tudo e por último pagar alimentos, ele primeiro vai pagar os alimentos e depois paga as outras contas. Aqui eu trago um caso que aconteceu em Santa Catarina para a gente mostrar como muitas vezes, porque aqui a gente está discutindo situações que não precisariam em tese ser judicializadas. E aqui é um caso desses, lá de Santa Catarina. José Sapateiro decide ser preso. José Renato sempre teve fama de sapateiro, de um bom sapateiro em São João Batista. É tido como homem trabalhador, gente séria. No domingo à noite, para espanto dos amigos, ele tomou uma decisão inusitada, veja só. Ele colidiu o carro contra a delegacia da cidade para ser preso e poder ficar longe da mulher. A notícia da prisão dele espalhou-se rapidamente pelo município de 25 mil habitantes. O sapateiro é casado com Fabiana há 5 anos, teve 2 filhos com ela e também se apresentava como pai de um filho que ela teve num relacionamento anterior. O casal sempre viveu numa casa simples lá de São João Batista. Na sexta-feira, José e Fabiana brigaram. Veja o motivo da briga. O sapateiro esqueceu o aniversário da mulher. Ele devia estar sem internet, né? Hoje o Face nos ajuda. Foi o início de um final de semana infernal, com trocas de desaforos e a gota d'água para José dizer que ele queria se separar. Às 22 horas de domingo, ele disse que sairia de casa. A Fabiana esbravejou. Ele pegou o Chevette. Só que ela entrou no Chevette com os filhos. Ele dirigiu até a delegacia. Chegando lá, pediu para que a mulher descesse com os filhos. Deu uma marcha ré e destruiu a porta de vidro da delegacia. Depois da batida, José ficou parado dentro do automóvel, esperou o comissário de plantão voltar do jantar e apresentou-se como autor do estrago. Gente, imagina que coisa frustrante. Tu entrar com um carro numa delegacia e não ter ninguém. Imagina só, tu já desce pensando, vamos dizer, tu tem direito de ficar calado, aquela coisa assim, nada, ficou ali esperando alguém chegar. No dia seguinte, ao avaliar o caso, a delegada responsável disse que ele poderia ser solto se pagasse a fiança e os prejuízos. O José se recusou e disse também para a delegada que não era para ela aceitar o dinheiro da esposa. Disse ele, quero ficar preso. Aqui é o único lugar onde eu posso ficar longe dela. Agora vejam como é que acabou essa linda história de amor. José foi autuado por dano ao patrimônio público, crime com pena que varia de 3 meses a 6 anos de cadeia. Por outro lado, Fabiano passou parte da manhã na delegacia, foi levar Coca-Cola e salgadinhos para o marido e tentaram falar com ele. Então vejam, o aniversário dela foi na delegacia nesse ano, né? Então, gente, muitas vezes cada um de vocês tem nos seus escritórios, nos seus gabinetes, situações que não deveriam ser judicializadas. O que acontece é que a gente não pode deixar de valorizar os sentimentos alheios. Porque qual é o cuidado, e aqui uma autocrítica, um momento de terapia coletiva que eu faço com vocês é o seguinte: a gente está tão acostumado a ver as mesmas coisas que muitas vezes a gente deixa de valorizar os sentimentos alheios. A gente já sabe o que vai acontecer. Ela foi fazer uma pós, ele entrou na crise dos 40, né? Que o homem dos 40, quando está casado há muito tempo, ou ele faz tatuagem, ou ele vai para academia, ou ele compra uma prancha, ou ele compra uma moto.
Esses dias a gente perguntou isso para a cliente, assim, não, ele fez tudo isso. Todas. Né? Então, assim, lá a Denise, minha sócia, já tem uma procuração. Quando eu chegar aos 40, ela pode me interditar se eu fizer qualquer uma dessas atitudes. Mas, então, assim, a gente não pode deixar de valorizar os sentimentos alheios. E aqui eu trago já terminando, uma reflexão do Rubem Alves. A felicidade não acontece no final, depois da transa, depois do casamento, depois do filho, depois da formatura, depois de construir a casa, depois da riqueza, depois da viagem. A felicidade acontece no dia a dia. A felicidade é o fruto na beira do abismo. É preciso colher e degustá-lo agora. Amanhã, ou ele já caiu, ou você já caiu. E essa mensagem do Rubem Alves eu acho muito importante, porque na correria do dia a dia, a gente muitas vezes não para pensar na importância do nosso trabalho na vida dos outros. Vocês, nessa quinta e sexta-feira, estão abrindo mão dos seus escritórios, das suas famílias. Eu tenho certeza que o final de semana e parte da semana que vem vai ser dedicado a vocês atenderem as demandas que deixaram de atender nesses últimos 2 dias. A gente não para, a gente está sempre ligado na velocidade 7. Hoje o celular é uma ótima ferramenta, mas também não nos permite desligar. E qual é a reflexão que eu faço com cada um de vocês? Não é por acaso que o tempo atual tem um nome de presente. O passado, a gente não tem controle. O futuro depende do tempo atual. Então, todos os dias a gente ganha um presente de fazer diferença. E que a gente possa assumir as nossas responsabilidades. Principalmente nós, profissionais da área de direito de família. E eu costumo escutar dos meus alunos de pós-graduação: olha, professor, justo eu que passei por tal situação da vida, acabo advogando direito de família, acabo sendo magistrado de família, acabo sendo promotor de família. E eu vou dividir com vocês o que eu penso a respeito disso, que não somos nós que escolhemos o direito de família, é o direito de família que nos escolhe. E tenha a certeza que você foi escolhido por alguma razão, e que a gente assuma a responsabilidade de ser um presente e de fazer a diferença na vida dos outros. Muito obrigado pela oportunidade, vamos conversar. Agradecemos pela exposição e passo a palavra agora para a presidente da mesa, Júlia Diniz Afonso Costa, para a apresentação da doutora Luciana Narras. Antes da apresentação da doutora Luciana, quero agradecer ao professor Conrado pelos ótimos ensinamentos colocados aí de um tema tão delicado que é esse dos danos morais, desse lado subjetivo das relações. Muito obrigada, professor. Faço agora, então, a apresentação da doutora Luciana Narras, que vai proferir palestra sobre o tema Liberdade Contratual no Direito de Família. O professor vai ter que se ausentar, que já vai ter que ir para o aeroporto, pedindo licença a todos. Muito obrigada. A professora Luciana Narras possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade do Sul de Santa Catarina e advogada, Ordem dos Advogados do Brasil. Tem experiência na área em Direito, com ênfase em Direito de Família e Sucessões, atuando principalmente nos seguintes temas: casamento, regime de bens, união estável e sucessão. Passo a palavra à professora, que proferirá palestra sobre liberdade contratual no direito de família. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente no Paraná. Agradeço o convite feito pelas colegas do IBDFAN do Paraná, da Comissão de Direito de Família do Paraná. E gostaria de cumprimentar os demais colegas, advogados que estão aqui presentes, como já bem falou o Conrado, nos dedicando para que esses dias, saindo um pouquinho do nosso escritório para pensar, refletir a respeito das questões do direito de família, que é a nossa vocação. Então, hoje aqui que eu vou trabalhar um pouquinho. O Conrado iniciou nos trazendo questões
a respeito da responsabilidade civil no direito de família. E eu ouso trabalhar a questão da liberdade contratual no direito de família. E por que digo ouso? Porque sempre que a gente fala em direito de família e em questões contratuais, parece que estamos querendo contratualizar afetos, relacionamentos na parte amorosa, mas não é. Na verdade, não é. Quando nós pensamos em trabalhar a contratualização do direito de família, eu vou partir do pressuposto das mudanças que nós tivemos no direito de família nos últimos anos. Essas mudanças foram muito drásticas e ainda estão impactando. Na verdade, nós estamos no meio desse processo de transformação da própria visão do direito de família. Como assim? Nós viemos de um sistema que por séculos, dá para dizer por séculos, nós trabalhávamos com um modelo de família pré-determinado. Quando nós falávamos de família, nós falávamos de casamento, para que eu pudesse ter todos os efeitos jurídicos daquele relacionamento familiar. Poucas opções se tinham. E por isso se costumou muito falar, não há o que contratar, eu tenho a opção de entrar no relacionamento e os efeitos vão estar regulamentados pela lei, eu vou entrar, a minha única opção é aderir ou não ao que eu tenho, e eu no máximo eu tinha uma possibilidade de escolher um pouco de regime de bens dentro do meu casamento, mas talvez poucos efetivamente faziam essa escolha de regime de bens. Talvez dos casamentos anteriores que vocês conheçam, anteriores a 88, anteriores a 77, lei do divórcio, poucas pessoas realmente faziam parte. Aliás, poucas pessoas falavam a respeito de como seria o regime de casamento. Já aparecia algo, olha, vou casar é comunhão total de bens, porque é comunhão de vida e assim se vai. E se pensassem em discutir o contrário, já vinha a pergunta, mas por quê? Porque já era algo intrínseco, já estava naquele modelo que nós tínhamos formatado. O que aconteceu? Em 88, como todos nós sabemos, nós tivemos uma mudança paradigmática muito grande no direito de família. Nós abrimos os modelos familiares e as consequências são todas essas que nós estamos vendo todos esses dias e que vocês trabalham diariamente. Nós temos união estável, união afetiva, até mesmo união poliafetiva. Nós temos diferentes relacionamentos entre pais e filhos. Nós temos famílias recompostas. O nosso direito de família hoje e as nossas famílias são plurais. Nós temos diversos modelos. Nós já atingimos, eu não tenho dúvida, apesar de pequenas discussões, nós já atingimos o ponto de poder escolher a família que mais me adequa. Eu vou escolher se eu quero casar, se eu quero ter união estável, e qualquer uma das duas que eu escolha, eu vou estar protegida legalmente, eu vou ter uma família vista como tal perante o direito. Se eu quiser uma união afetiva, uma união poliafetiva, ou se o meu filho for sócio-afetivo, ou for aquele filho biológico, nós temos diversos modelos. Essa liberdade nós vemos diariamente. Só que nós temos um pouquinho mais de liberdade do que nós estamos acostumados a utilizar. E qual é a liberdade que ainda está faltando a gente exercer um pouquinho mais? A liberdade de regular os efeitos dos nossos relacionamentos. Veja, quando nós falamos em contratual, nós estamos falando em relação aos efeitos. Eu tenho a liberdade de escolher casar ou de ter uma união estável, ou até mesmo de ter uma união estável, talvez plural, né, com mais de uma pessoa, coisas, ou uniões homoafetivas. Mas, e os efeitos? Vocês sabem que o que vai parar depois nos escritórios de direito de família e nas varas de família são as rupturas. Não são o antes, é bem pouco, né? Quantos de vocês recebem alguém antes de casar? Hoje nós recebemos normalmente
quem já está indo para um segundo casamento, né? Ou para uma união estável, já passou pela primeira experiência, já teve aquele... já está escaldado e já pensa no segundo relacionamento. Às vezes sim, né? Às vezes não. Então, esta liberdade é esse ponto que eu queria trabalhar um pouquinho. Por quê? Porque se nós não exercermos essa liberdade, lá no final, quem vai ter que decidir por nós é o judiciário. Tudo o que nós deixarmos de decidir previamente vai cair no judiciário. E nós vamos encontrar diversos problemas, tanto na esfera pessoal quanto na esfera patrimonial. E quais são os problemas e o que de fato me incentivou a pensar a respeito disso? Sempre que nós trabalhamos com rupturas, o Conrado falou muito bem, ninguém está preparado para uma ruptura. Tem algumas, inclusive, que acontecem do dia para a noite para uma das partes. Um já estava pensando, diz que o tempo médio de tomar a decisão de um divórcio é 2 anos. Só que é individual, né? Porque um pode estar há 2 anos pensando em divorciar e o outro nem desconfiar. E aí quando ele pede o divórcio, nós vamos ter mais um tempinho para que aquele outro possa entender o que está acontecendo. E aí vem o quê? A frustração em razão da expectativa. Eu não acredito que alguém case pensando em divorciar. Apesar de também não acreditar que hoje alguém case achando que está isento dessa possibilidade. O divórcio, Conrado também, né, mencionou a questão da liberdade de casar ou não. Ninguém pode ser obrigado a casar e ninguém pode ser obrigado a permanecer casado, tanto que o divórcio hoje nos é um direito potestativo. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Não quero mais, termino o relacionamento. E aí vem as consequências do fim desse relacionamento. Nós trabalhamos hoje com mediação, nós trabalhamos com conciliação e, aliás, incentivo a autocomposição, para que as partes possam resolver. Só que nós poderíamos ir um pouquinho mais. Nós já poderíamos ter começado isso antes mesmo ou durante o relacionamento, o que nos pouparia muito em razão das expectativas. Porque se eu tenho uma expectativa de ficar casada para sempre, ou, tudo bem, acho que com essa boa parte já consegue lidar, né? Nós já sabemos que o fim do casamento pode vir. Mas se eu tenho uma expectativa de que ao final do casamento eu vou receber metade do patrimônio, não recebo. Se talvez eu abra mão de parte da minha vida profissional em razão de um relacionamento e depois eu saio desamparada, eu vou ter uma grande frustração, uma grande expectativa que não se realizou. Ou ainda, né, na palestra de ontem, o Dr. João Aguirre estava falando a respeito de regime de bens e do regime da comunhão parcial e dividir fundo de garantia e dividir ação trabalhista. O regime de comunhão parcial, que hoje abrange a maioria dos casamentos, ele tem efeitos que as partes não previram antes. Eles estão pensando em dividir os imóveis que eles estão comprando junto, mas eles não estão pensando em dividir as outras coisas. Eu nunca esqueço de uma audiência que eu fiz em que a parte, o marido, ele tinha sido separado e logo depois que ele separou, ele ficou bem quietinho, entrou com uma ação trabalhista do período durante o casamento, não contou para a ex-mulher, claro, né? E ganhou R$900 mil. E de repente ele começou a mudar o padrão de vida e ela, ao investigar, descobriu essa ação trabalhista. Nós entramos com uma ação para dividir com metade do valor e foi dividido, já transitou a julgado, já está em cumprimento. E ele dizia na audiência, mas não é justo. Eu trabalhei as horas extras, eu viajei, eu sofri tudo isso e agora eu vou dividir metade disso tudo? Ou ainda um outro ponto que nós temos aí hoje, constantemente, que o Rolf falou, o Dr. Rolf falou na palestra de abertura, e as cotas empresariais que eu já tinha antes, ou as que eu vou adquirindo, como é que nós vamos resolver tudo isso? Nós temos expectativas, e essas expectativas geram os grandes litígios. Não sei quanto a vocês, eu tive a experiência de trabalhar num escritório modelo na universidade,
nós tínhamos um índice médio de 95%, quase 100% de acordo. Pouco patrimônio, empregos simples, tinham que resolver a questão dos filhos, não tinha problema. Agora, quando nós trabalhamos com pessoas de grande patrimônio, normalmente nós temos grandes litígios. E como falou o Conrado, às vezes a gente só vê a pontinha. Então, pensando nisso, nós podemos ir um pouco mais e trabalhar a questão contratual. Agora, a questão contratual parece que tem até um tabu dentro do direito de família, a gente falar a respeito disso. Mas que tipo de contrato? É um contrato simples? Não é um contrato simples? Gente, nós estamos trazendo a responsabilidade civil para dentro do direito de família. Nós estamos trabalhando com o Instituto do Direito das Obrigações, que é a responsabilidade civil. Se nós podemos ter a consequência ao final do relacionamento, nós também já podemos prever isso antecipadamente. Então, vejam bem. Para pensar em questão contratual, primeiro, só proponho uma pergunta. Qual é a natureza jurídica dos institutos que nós trabalhamos? Casamento e união estável. Os principais, né? São as principais formas de união conjugal que nós temos, né, previstas. O casamento é um contrato? Eu não tenho dúvida que o casamento é um contrato. É um contrato extremamente solene. Aliás, o mais solene, que nos exige aquela declaração, né? O Conrado botou o artigo para nós a respeito disso. Nós precisamos de uma declaração formal e nós temos um contrato. A partir do momento que eu declarei, estou casado. E a união estável é um contrato? A união estável não é um contrato. Fazer um contrato de união estável não me garante que eu tenha uma união estável. E, aliás, né, fazer um contrato dizendo que eu não tenho uma união estável, alguém já fez desses contratos aqui? De namoro, eu já fiz. Já fiz, mas adverti. Isso aqui não quer dizer que tu não vai ter uma união estável. Mas por que as pessoas querem fazer contrato de namoro? É porque elas não gostam da outra? O que vocês acham? Por que alguém pensa nisso? E olha só, quem vai casar sabe muito bem o que está fazendo. Vai ao cartório, entrega a documentação e deixa tudo claro. Não há dúvida da natureza contratual. Quem está numa união estável não sabe exatamente o que está fazendo. Às vezes sim, às vezes tem pessoas que vão, fazem um contrato, uma declaração, mas tem gente que não sabe. Eu aposto que vocês conhecem alguém que não sabe se está numa união estável ou não. E essa pessoa tem dúvida, mas não é porque ela se importaria de ter uma união estável. É porque se ela tiver uma união estável, ela vai ter os efeitos patrimoniais lá no fim. Vem a surpresa, vejam, é a questão expectativa e frustração. Eu achei que eu estava adquirindo bens e trabalhando, que esses bens eram meus. E de repente, no fim do relacionamento, alguém vai, aquela pessoa com quem eu vivi, né? E é sempre interessante vocês observarem que aquele casal com muito amor, declarado publicamente, é aquele que, quando a coisa termina, vem o oposto na mesma intensidade. Então, não, agora eu quero tudo. Não, é a união estável desde o início. Desde o dia que a gente se conheceu, já era uma união estável. E como é que nós vamos provar e como é que nós vamos fazer? Então, vejam. A respeito disso, da união estável, só tem um cuidado. União estável é um fato. Ela não é contratada. Apesar da gente ter que identificar o elemento objetivo de constituir família, ele não é a mesma coisa do que o casamento em que eu manifesto expressamente. Às vezes na união estável eu nunca disse para a pessoa que eu quis ter uma união estável, mas eu tive. Eu não preciso dizer, eu preciso viver aquela união estável. E eu lembro de uma situação de um cliente que era um médico, ele viveu 14 anos, tiveram filhos, e chegou no processo e falou para o juiz, não, mas eu nunca disse para ela que eu tinha uma união estável. Eu não tenho. A gente viveu junto, mas não disse. Por que agora alguém está dizendo por mim? Foi reconhecida a união estável. Então, as pessoas querem aí fazer o quê? O que nós estamos fazendo com a união estável? Quem começa a viver já começa a querer fazer, e até mesmo fazer o tal do contrato de namoro. Vejam, olha só. Quando nós fazemos um contrato de namoro, é só para barrar a minha interpretação, tá? É para barrar os efeitos patrimoniais. Eu não quero dizer que eu tenho uma união estável, porque eu também talvez não esteja preparado para dizer isso. E talvez eu nem queira.
Só que eu não sei em que ponto, aquele meu relacionamento que eu começo a viajar todo fim de semana, começo a dormir todo fim de semana na casa do namorado, daqui a pouco eu já tenho uma gavetinha na casa do namorado, daqui a pouco vira uma porta do armário, e daqui a pouco já é o armário, aí já é união estável, né? Quando já toma aí uma parte do maior do armário, a gente já tem união estável, não tem... Agora uma gavetinha é um pouquinho complicado, né? E vem o STJ e fala para nós de namoro qualificado. Uma figura intermediária. É um namoro, mas é um pouquinho mais intenso, mas não tem efeito jurídico, é namoro. Então veja, como nós temos esse problema, o que nós podemos fazer? Dá para contratar o ministro da união estável? A meu ver, não. Dá para declarar, dá para dizer inclusive que eu não tenho uma união estável. Isso vai ser considerado com certeza. O magistrado vai analisar, vai dizer, nossa, mas eles manifestaram, eles tiveram um acordo de vontade. Só que vejam bem, naquele dia, no dia seguinte já pode ter mudado a vontade ou não ter feito um novo contrato. Então, ao se fazer, por exemplo, um contrato de namoro, o que dá para colocar sempre? Uma cláusula dizendo, caso este namoro vire uma união estável, será regido pelos efeitos da separação total de bens, porque afinal de contas, é isso que as pessoas querem. É não intervenção no seu patrimônio. E aqui eu volto ao que eu falei lá no início, porque eu resolvi pesquisar tudo isso. Porque tudo o que nós não dissermos e não colocarmos e não conversarmos com a pessoa com quem nós vamos viver, vai ser colocado na mão do judiciário. E o judiciário vai interpretar da forma que achar mais adequada. E aí nós perdemos parte da nossa liberdade, nós podemos ganhar mais. Tá? Mas quanto à união estável, eu só faço essa observação. Eu não consigo contratar diretamente o início dela. Eu consigo declarar se tem ou não, com efeitos que podem ser relativizados em razão de ser um fato. A doutora Marília, se quiser depois, escreveu a respeito disso. Então, o que nós podemos fazer de verdade, então? O que está dentro da nossa autonomia? Dispor sobre os efeitos das uniões conjugais, especialmente por meio do pacto antinupcial já previsto no casamento, já conhecido, e do contrato de convivência da união estável, que seria um instrumento adequado para se fazer isso. Mas eu até digo mais. Se vocês forem ler a doutrina a respeito do pacto antinupcial e do próprio Código Civil, há uma limitação bem grande. Se costuma dizer que o pacto é apenas para dispor sobre regime de bens. Qualquer coisa diferente de regime de bens não faria parte do pacto. Tudo bem, faz parte de outro contrato. Pode estar no mesmo instrumento, não preciso nominá-lo de pacto, mas posso fazê-lo. Então, eu já vou botar aqui nas decisões. O que nós temos de positivo a respeito disso? Nós já podemos antecipar algumas das questões. Gente, nós já estamos há alguns anos trabalhando com divórcio. Talvez as gerações anteriores de divórcio sofreram um pouco mais. A lei veio em 77, os primeiros divórcios, com toda aquela discussão de culpa e o que fazer a respeito dos filhos, como trabalhar a questão de guarda. E passados todos esses anos, nós estamos aprimorando e melhorando como fazer, como trabalhar a questão do divórcio. Mas nós já poderíamos ir um pouco mais. Sim, quem vai casar hoje sabe que pode terminar. Sim, hoje nós temos pessoas que se casam que têm profissão independente. Nós temos empresários que se casam e querem se casar e querem até mesmo ter comunhão dos seus bens pessoais com o seu cônjuge, mas não querem que isso afete a atividade empresarial. E como tem um advogado da empresa, ele vai dizer, olha, casar no regime de comunhão, isso aí pode vir a ter uma discussão depois. Como até falou o professor Wolff ontem, nós podemos ter acordos, até mesmo entre os sócios, acordos de acionista dizendo, olha, se casar em comunhão universal está fora da sociedade. Se casar em comunhão parcial está fora da sociedade. Colocar uma cláusula, porque daqui a pouco está casado em comunhão com alguém, vai ter um divórcio litigioso e as contas da empresa estão todas expostas. Eu não quero essa situação na minha sociedade, então eu posso só colocar isso. Não pode. Ah, mas eu quero casar, então tudo bem, casa, mas sai da empresa.
Não tem problema. Escolha de regime de bens é uma liberdade que eu tenho. Considerando isso, nós estamos vendo um aumento na discussão disso. Eu fico feliz de, nos últimos anos, ter aumentado o número de pessoas com quem eu tive a oportunidade de consultar antes de se casar. E de pensar a respeito dos efeitos do que nós vamos ter daquele relacionamento. Por quê? Porque se nós podemos fazer lá no fim, nós podemos fazer no início também do relacionamento, essa discussão. Quais são os problemas que a gente encontra? Vamos abrir... quanto a regime de bens, nós não temos tanto problema. Inclusive, nós podemos pactuar regimes mistos. Não sei se vocês já fizeram algum pacto de regime misto, o que é muito interessante e que supre muitas vezes a necessidade desse empresário, né? Ele quer casar na comunhão em relação aos bens imóveis que ele adquirir, mas ele quer separação total em relação a todo o resto. Todo o resto. Ele quer separação total da previdência privada que ele vai fazer. Ele quer separação total das cotas da empresa dele. Ele quer separação. Ele só quer dividir os imóveis. Ele não quer o restante. O que nós temos de maior problemas? Questões que envolvem o aspecto pessoal. E já me dirigindo, já me direcionando para nosso encerramento e reflexão. O que nós podemos colocar? Cláusulas pessoais. Colocação do nome. E aí? Eu vou acrescentar o sobrenome quando eu caso. Aí quando termina o casamento... Quantos de vocês são consultados, alguém consulta vocês perguntando, olha, será que eu boto o nome ou não boto? Qual a consequência disso? Pouquíssimas pessoas. É tão tradicional que muitas vezes vai no automático. E se alguém diz assim, não vou colocar, mas por quê? Meu nome não é bonito para ti? Como acontece? Isso já vem há muito tempo acontecendo, então é difícil a mudança. Nós já temos muitas pessoas que não acrescentam o sobrenome. Mas e se depois do casamento eu quiser que meu cônjuge tire o sobrenome, eu consigo tirar a força? Consigo? Vocês conseguem? A jurisprudência não nos permite. Mas é meu nome de família? Será que eu não poderia já colocar assim, tudo bem, estamos de acordo, não vai acrescentar o sobrenome do outro, mas ao fim do casamento vai retirar? Eu não posso fazer acordo no fim do casamento, se eu vou retirar ou não? Porque eu já não poderia acordar previamente. Tudo bem, eu concordo, coloco meu nome, mas se o casamento não der certo, vamos para o fim. Dispensa de deveres conjugais, ponto mais polêmico, né? O Conrado falou aqui a respeito dando moral por questões de direito de família. Aliás, esse é o assunto que o pessoal mais gosta, né? No nosso escritório é o que mais aparece. Provas de traição hoje são fáceis. O Sr. Washington de Barros costumava dizer que o adultério era o crime mais fácil, quando era crime, né? O crime mais fácil de se desconfiar e o mais difícil de provar. No século passado. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone na mão para provar um adultério. Pegam uma troca de mensagem, um WhatsApp e tudo mais. Então, podemos contratar já previamente isso? Posso dispensar previamente? Eu só pergunto, por que não? Se lá no fim do casamento, o judiciário em algumas situações vai me condenar dando moral em razão da quebra do dever de fidelidade, por que eu já não posso fazer isso antecipadamente? Conversando com a pessoa, olha só, para mim isso é muito importante, tem que manter a tua fidelidade, e se tu quebrar esta fidelidade, multa. Lá em Balneário Camboriú, nós tivemos um pacto em que foi colocada uma multa pelo descumprimento do dever de fidelidade, valor de R$1 milhão. Aliás, Balneário Camboriú, onde será o nosso encontro catarinense de direito de família em julho, depois todos serão convidados. Né? Então, cláusulas de privacidade, gente. Facebook, Instagram. Não quero que coloque foto dos meus filhos. Não quero que coloque foto do relacionamento. Quer ver ex-cônjuge que começa a postar fotos do antigo relacionamento para incomodar o atual? Lembra quando a gente viajou? E aí posta e incomoda o relacionamento atual. Vocês já viram isso acontecer? Então,
Podemos pensar a respeito disso? Acredito que sim. E digo por quê. Tudo que nós pudermos lá no fim ter uma condenação no judiciário nos é permitido. E vou dar mais um argumento para vocês pensarem a respeito disso. Eu não posso colocar uma cláusula de sigilo com um funcionário meu no meu escritório, porque a gente trabalha com processo de sigilo e se ele quebrar esse sigilo ele vai ter uma multa. Não posso colocar isso para o meu cônjuge. Imagina quantas coisas se fala para o cônjuge, depois no fim do casamento ele vai lá e diz, eu vou te denunciar. Olha aí, Lava Jato, quantos cônjuges aí. Apresentando o que ouviram na alcova, né? E aí aparecem com tudo isso. Uma cláusula. Um colega em São Paulo fez um contrato de convivência em que colocou essas cláusulas. E colocou uma multa de 10 mil reais por cada sigilo quebrado. Ok, o sigilo foi quebrado, não evitou. Mas que a outra parte pagou uma multa, pagou. Ou por ofensa pública. Teve um que colocou por ofensa pública após o fim do casamento. Me ofendeu no Facebook, depois do casamento, 10 mil reais. Né? Então já, por que não? Alimentos. Quanto à cláusula de alimentos, eu vou dizer para vocês. Talvez vocês já tenham feito cláusula de alimentos. Qual é o nosso grande limite na nossa liberdade de contratar no direito de família? As normas de ordem pública. Quando nós estamos falando de alimentos e da necessidade de possibilidade, é difícil. Mas quando nós estamos falando de outras modalidades de alimentos, eu não tenho a menor dúvida. Alimentos compensatórios. Fiz um pacto muito interessante em que ele era engenheiro, então ele fazia bastante cálculos, né? E eles se casaram em separação de bens, mas como a mulher largaria a vida profissional para terem filhos, isso estava combinado entre eles, e ele seria o provedor, mas eles não queriam comunicar bens, ele fez uma cláusula de alimentos compensatórios proporcional ao tempo de casamento e que aumentaria caso tivessem filhos ou não, alimentos compensatórios a ela. Problema algum. Inclusive, na jurisprudência, e aqui só mostrando algumas questões para vocês, nós já tivemos o reconhecimento de eficácia de cláusulas de alimentos. Quando se trata de compensatórios, não tenho dúvida. Dá para colocar? Sem dúvida. Vale a pena. Principalmente considerando que muitos optam pela separação de bens hoje. Só que nem sempre vivem a separação de bens, porque alguém abre mão de uma parte da sua vida para viver aquele relacionamento. Então, uma cláusula de alimentos compensatórios pode ser aqui, trouxe para vocês uma decisão, algumas decisões selecionadas a respeito disso. Depois posso disponibilizar, né? Não vou passar todos. A grande questão que nós temos é a cláusula de renúncia dos alimentos, os alimentos fundados na necessidade. Esta é controvertida, vocês vão encontrar decisões reconhecendo que essa cláusula é válida. Então vamos lá, eu, Luciana adulta, renuncio ao meu direito a alimentos, previamente, caso eu tenha. Posso fazer isso? Eu não posso renunciar a alimentos quando eu faço o divórcio? Os cônjuges não podem renunciar? Porque não podem renunciar antecipadamente? É um pouco mais complicado. Não acho que seja muito possível, porque envolve a própria dignidade da pessoa que necessita dos alimentos, e principalmente porque nós tem uma das decisões aqui em que chama muita atenção, porque eu só poderia renunciar o direito a alimentos depois da ruptura da sociedade conjugal e não antes ou durante a sociedade conjugal. Mas colocar uma cláusula de alimentos dentro desses contratos, ele pode nos fazer já pensar, olha, eu sei que quando terminar o casamento eu vou ter que pagar tal valor. E isso nos ajuda a chegar a um fim melhor do casamento. Quanto a filhos, já que coloquei aqui para vocês, é um pouco complicado esse tipo de negociação, quanto à guarda, visitação. Até acho que se nós usarmos os mesmos limites que nós usamos numa mediação, numa conciliação, olha, vai ser guarda compartilhada, já é um pouco difícil de prever, né?
eu não utilizei, não sei se utilizaria uma cláusula já prévia a respeito disso, mas talvez uma cláusula de não mudar de endereço após o fim do casamento e tudo mais. Então, veja, recado final que eu queria deixar para vocês, né, dentro dessa proposta. Nós podemos fazer muito mais. Nós temos muito mais liberdade do que exercemos. E cada vez mais, como o Conrado falou, nós estamos tendo decisões que impulsionam as pessoas a procurar os escritórios para evitar os problemas. Como o caso dos pais, né? Quando saiu a decisão da indenização por abandono afetivo, alguns pais começaram a procurar advogado para se precaver. Então nós podemos ir além. É fácil dizer que o judiciário intervém na minha relação familiar, que decidiu por dividir as horas extras que eu trabalhei com meu cônjuge, que decidiu dividir o FGTS, mas poucos se propõem a fazer isso previamente. Ontem a Luciana estava falando, Luciana Dadalto, a respeito das diretivas antecipadas de vontade, que nós não temos esse hábito, nós ainda não temos o hábito, nós estamos acostumados ao Estado nos dirigir no que diz respeito às vontades. Então nós podemos sim e devemos estimular a realização desses contratos, ainda que sejam simples. Isso aqui não é só para quem tem muito patrimônio, isso aqui é para qualquer pessoa que vá ter um relacionamento, que possa conversar a respeito dos seus efeitos. Lembrando sempre os limites às normas de ordem pública e que vejam, não sei se os deveres conjugais são normas de ordem pública. Vocês vão encontrar na doutrina a respeito disso, mas pensem disso. Se são deveres e se podem ser exigidos. Então, por que não colocar algumas cláusulas? Pois bem, agradeço então, esse seria o meu recado, e tomara que a gente possa promover mais mudanças dentro do direito de família, mas já na origem, desde antes dos relacionamentos. Obrigada. Agradecemos pela exposição e eu passo a palavra à presidente da mesa, doutora Júlia Diniz Afonso Costa, para a apresentação da doutora Marília Pedroso Xavier. Obrigada, professora Luciana, pela excelente exposição, pela clareza colocada. Obrigada. Faço agora a apresentação da professora Marília Pedroso. A professora Marília é professora adjunta na Universidade Federal do Paraná, doutora pela USP e mestre graduada pelo UFPR. Pesquisadora visitante do Instituto Max Planck na Alemanha, é conselheira da OAB Paraná, diretora do Departamento de Direito Civil do Instituto dos Advogados do Paraná, mediadora da Arbitac e da CANFIEP e atua como advogada. Passo a palavra à professora Marília, que irá abordar o tema boa-fé objetiva e o princípio da confiança. Doutora Marília. Bom dia a todos e todas. É certamente uma grande alegria estar aqui. Cumprimento as doutoras Fernanda Pederneiras e Andréa Bar Gomes, respectivamente nossas presidentes do IBDFAN Paraná e da comissão aqui da OAB de Direito de Família, e faço realmente uma justa homenagem pela grandeza do evento, pela sua magnitude, e isso nos deixa muito contentes, não só pela questão quantitativa, a adesão maciça a este evento, mas pela qualidade, efetivamente, dos que aqui estão. Isso também me deixa muito feliz por, efetivamente, vermos o direito de família e das sucessões ser levado a sério. Como o professor Conrado mencionou muitas vezes, e lamentavelmente não são tão raras, o direito de família dentro do direito civil é um pouco menosprezado, os profissionais que acabam aderindo a essa área acabam sendo até um pouco estigmatizados, acabam recebendo com uma certa frequência um xiste dos seus amigos, e é muito bom ver essa carga científica aqui presentificada nesse evento. Também quero cumprimentar a doutora Júlia Diniz, nossa presidente de mesa, e
nossa tesoureira do BDF Paraná, né, que efetivamente é a dona da chave do cofre e que concretizou aqui a realização do evento. Parabenizo o professor Conrado, que não está mais aqui no auditório entre nós, mas que deixou valiosíssimas lições, e também a nossa querida amiga Luciana Narras, né? Quero deixar desde logo a minha adesão à sua tese aqui exposta, né? Enfim, tem uma leitura muito parecida com a que foi feita. E quero também, desde logo, deixar claro que o tema da aplicação da boa-fé objetiva e essa tutela da confiança no direito de família é um tema muito, muito, muito instigante e, mais do que tudo, um tema extremamente complexo. Eu peço licença a todos para fazer uma pequena nota pessoal de que esse tema não só é complexo, como um pouco kármico para mim. Eu debutei na faculdade no Direito Civil com um professor que era absolutamente entusiasta do tema e que nós chegou num momento, né, quando eu já estava lá no 5º ano, quando eu já estava no mestrado, que havia assim, uma certa fala nos corredores entre os alunos, né, de que bastava estudar boa-fé que ia bem na prova desse professor. Então, né, eu sempre pensei assim que eu tive quase que a faculdade inteira sempre uma menção, sempre um estudo muito especial aqui da boa-fé. E a segunda nota pessoal é que, e por isso que esse tema ele é efetivamente kármico, é que esse foi justamente o ponto em que foi sorteado, né, foi o ponto sorteado no meu momento de ingresso, né, no concurso público para ingresso na Universidade Federal do Paraná. Então, apesar de eu gostar muito do tema, eu confesso que ele ainda me causa calafrios, né? E o terceiro ponto kármico é que, como todos estão vendo, eu não sou o professor Cristiano Chaves, não é? E aí não pude negar, né? Agir de boa-fé subjetiva, quando eu falei para a doutora Fernanda Pederneiras que ela poderia contar comigo para o que precisasse, né? Então recebi um telefonema assim às vésperas e tive então que adaptar, né, os meus estudos para dar conta então desse tão importante, tão relevante tema. E quero também, num exercício de honestidade acadêmica, dizer que trago aqui uma visão muito diferente do professor Cristiano, né? Um professor que nutre um profundo respeito e grande amizade, mas que talvez a minha leitura possa contribuir para o aprimoramento do debate desse tema, né? E dentro dessa lógica, eu gostaria de expor essa questão da boa-fé objetiva e da tutela da confiança em dois momentos, né? Como o tema merece, num primeiro momento eu gostaria de fazer uma explanação para a gente ter uma certa noção do estado da arte, né? Como que o tema está sendo captado hoje no direito brasileiro contemporâneo. E num segundo momento, então, tecer algumas apreciações críticas. E dando início, então, a essa parte de expor, assim, né, afinal de contas, como está sendo captado o princípio da boa-fé no direito de família, é importante notar que esse debate da aplicação ou não aplicação de um princípio no direito de família é algo muito comum. Isso é algo muito presente nas discussões do direito de família no Brasil, né? Estamos aqui com o professor Marcos Alves, que justamente desenvolveu as suas pesquisas relevantíssimas para o direito brasileiro para saber se o princípio da monogamia se aplica ou não ao direito de família, né? Já mencionamos nos painéis de ontem, né, exaustivamente, se o princípio da afetividade se aplica ou não se aplica no direito de família. E agora, então, portanto, temos essa discussão a respeito da boa-fé. E quando vamos, então, questionar isso, quero dar uma resposta muito pronta, muito clara e muito objetiva de que sim, efetivamente é inegável que o princípio da boa-fé é aplicado ao direito de família brasileiro contemporâneo. E as razões para sustentar que efetivamente ele é aplicado são várias. Então nós podemos dividir talvez essas razões para sustentar essa tese em razões
de cunho mais realístico, mais empírico, mais pragmático, e outras razões de cunho um pouco mais teórico. Como eu tenho muito apreço a estudar temas sempre com vistas à aplicação, à sua concretização, eu vou começar justamente por essas justificativas de tom um pouco mais concreto, né? Isso vem se analisarmos as fontes de direito. Então, primeira questão muito clara, a doutrina já trabalha o tema, né? Já temos livros inteiros escritos só sobre a aplicação da boa-fé no direito de família. Temos vários artigos hoje em revistas, vários capítulos de livro, e mais do que tudo, além disso, nós já temos a captação. Obrigada. A nossa caríssima conselheira federal, Ednia Arruda, por quem também nutro profundo respeito, disse que estava um pouquinho baixo. E aqui preciso fazer uma confissão, que talvez a minha voz esteja um pouco alterada, não pelo exercício da docência, né, mas por conta da programação, né, enfim, das 21 horas que constava aqui no programa do congresso de ontem, né. Então aqui eu já faço quase que uma confissão. Mas agora todos estão me ouvindo bem, e eu retomo então a minha fala, dizendo que a doutrina então efetivamente já trabalha, né? Nós temos livros inteiros já escritos sobre isso, temos vários artigos de revistas, temos capítulos de livro, e mais do que tudo, quando eu tenho a plena noção de que um tema realmente é captado pela doutrina, é quando ele entra nos manuais. Porque o que é o manual, né? Sempre é aquela questão que são os livros mais vendidos, em que não há tanta profundidade, esse não é o objetivo do manual, inclusive, mas é aquela questão do voo panorâmico para ser bem didático, às vezes para dar conta até da vida universitária, né, dos concursos públicos. Então, se a gente for fazer uma pesquisa nos manuais hoje de direito de família, efetivamente você percebe lá, né, de início, as edições mais antigas tinham, assim, às vezes, esse tema captado em meia página ou 2 parágrafos, e agora você já vê manuais que tratam isso em quase que capítulos inteiros. Mas, para além da fonte doutrinária, preciso dizer que, se pensarmos na boa-fé, na sua acepção subjetiva, quer dizer, a boa-fé crença, essa questão mesmo da boa-fé confiança, a própria fonte legislativa já contempla no direito de família há muito tempo a boa-fé subjetiva. Basta lembrar de um exemplo conhecido de todos, que é o casamento putativo. Então isso precisa ficar muito claro para nós, né? Talvez o maior debate que exista não seja na aplicação da boa-fé, mas da sua acepção objetiva. O professor Gustavo Tepedino sempre nos lembra, né, que essa questão essa divisão de boa-fé subjetiva e objetiva, na verdade, é um pouco para fins didáticos, um pouco para organizar o saber, mas que, em alguma medida, nós até podemos concebê-la como 2 faces da mesma moeda, né? Então, em relação à boa-fé subjetiva, acho importante fazer esse registro que a própria fonte legislativa já a contempla. Não existe debate sobre isso. Mas, canalizando, então, os nossos estudos para a questão puramente da boa-fé objetiva, é importante sinalizar que a fonte jurisprudencial contempla mesmo essa aplicação. Talvez não da forma que gostaríamos, mas é fato que contempla. Da pesquisa que fiz nos últimos 2 dias, consegui facilmente localizar, né, com todas as dificuldades que temos de acesso aos bancos de dados, enfim, por conta do segredo de justiça, mas ainda assim consegui localizar cerca de 40 julgados Brasil afora sobre a aplicação deste princípio no direito de família. E inclusive vários do STJ, né, o que já indica uma certa maturação, um certo desenvolvimento do tema. E é muito claro quando nós fazemos essa pesquisa, você rapidamente percebe que existem 3 pontos, talvez 3 discussões em que o tema esteja assim um pouco mais afunilado. A primeira questão é a questão mencionada pelo professor Conrado, que é a responsabilidade pela ruptura do noivado, né? Aquela questão do rompimento imotivado, né?
A segunda questão envolve, né, na realidade, as questões de reconhecimento de paternidade. Aquelas situações em que primeiro o pai voluntariamente reconhece, depois volta atrás, já sabia que não era filho biológico quando fez o registro e depois, num momento de ruptura, quer reverter isso. E a terceira diz respeito a casos em que há união paralela. Desses 3 temas que nós percebemos em que há realmente uma aplicação mais maciça, nós podemos fazer um segundo diagnóstico, que é o fato de que a boa-fé objetiva, ela não vem aplicada simplesmente com esse carimbo de boa-fé objetiva. Nesses julgados que eu mencionei, percebe-se, né, talvez assim, um certo requinte, porque há a aplicação das figuras parcelares, né, da boa-fé. Então, nós percebemos a aplicação maciça do venire contra factum próprio, a aplicação também maciça da supressio, e também identificamos casos de aplicação da surrexio. Não consegui localizar nenhum exemplo, né, nenhum julgado, em que houve aplicação pelos tribunais brasileiros do TUCOC. E um terceiro diagnóstico que nós podemos fazer aqui na pesquisa jurisprudencial é um diagnóstico muito interessante, um diagnóstico que eu diria até curioso, porque o Estado que acaba sendo um grande celeiro de aplicação da boa-fé no direito de família é o Rio Grande do Sul. E por que isso? Por uma razão muito clara também, né? Porque essa o locus privilegiado, é a terra de Clóvis do Couto Silva, né? Esse querido professor civilista que deixou um legado incrível e que foi efetivamente até o codificador da área de família, né? No seu primeiro anteprojeto, né, da nossa atual codificação, mas foi um professor que aprofundou esse tema, era grande conhecedor do direito alemão e aprofundou esse tema no Brasil e deixou importantes discípulos. Eu destacaria apenas 3 das principais discípulas de Clóvis do Couto e Silva: Judite Martins Costa, Vera Fradeira e Cláudia Lima Marques. Então, é um pouco natural que no Rio Grande do Sul, no próprio tribunal, haja essa adesão maior à aplicação da boa-fé. Dito isso, né, nós já aprovamos que a fonte legislativa, doutrinária e jurisprudencial, portanto, faz sim uso da boa-fé no direito de família. Agora, vamos para alguns argumentos teóricos, né? Muitas vezes, há uma certa ideia de rechaçar a aplicação da boa-fé, porque entende-se que o artigo 422 ele está localizado dentro do livro de direito das obrigações e, portanto, se ele está alocado na parte especial do Código e no livro de direito das obrigações, seria muito forçado aplicá-lo para o livro especial de direito de família. Porém, esse argumento é bastante superado se lembrarmos do artigo 113. Artigo 113 que está na parte geral. E nós temos essa visão lógica de que tudo que está na parte geral é aplicado em todos os livros da parte especial. Então, se o artigo 113 está na parte geral, ele poderia sim ser aplicado para o livro de direito de família. Inclusive, aqui também é importante fazer uma nota especial. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que o professor Miguel Reale, né, chefe da comissão do anteprojeto do nosso Código Civil de 2002, sempre mencionou nos artigos que fez, nas entrevistas que fez até para os jornais, que o artigo 113 do Código Civil é o artigo-chave do Código Civil. Se alguém quiser compreender o Código Civil de 2002, tem que ir para o artigo 113, esse é o artigo-chave. E o que diz o artigo 113 do Código Civil? Que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar. Mas aqui a gente vai se ater à boa-fé. Talvez aqui, com esse argumento teórico do artigo 113, eu tenha o subsídio necessário para passar para a segunda parte da minha fala, que eu acho que até tem que ser a parte mais interessante, que é a parte crítica. Porque, olha só, o artigo 113 fala que a gente deve aplicar a boa-fé para os negócios jurídicos. E aí eu tenho um problema, porque como a professora Luciana já colocou, nós temos sérias dúvidas se alguns institutos de direito civil
tem ou não tem uma determinada natureza jurídica. O caso da união estável é a grande polêmica. O maior teórico que no Brasil se faz uma leitura pontiana, que gosta realmente, que é a grande referência nacional de dizer a natureza jurídica das coisas, que é o professor Marcos Bernardes de Mello, ele mudou de opinião já 3 vezes sobre qual é a natureza jurídica da união estável. Ou seja, esse assunto não é fácil. O seu grande discípulo, o professor Paulo Lobo, discorda do mestre e traz uma outra classificação. Então esse é um problema que a gente tem para aplicar o artigo 113. Quer dizer, será que os institutos de direito de família são um negócio jurídico? Tem de alguma forma alguma roupagem contratual? Então vejam que o argumento do artigo 113 está na parte geral, também não resolve muito. E como eu disse, aqui a gente tem um subsídio para passar por uma parte um pouco mais crítica, efetivamente, das nossas ideias. Por quê? Porque talvez seja importante lembrar qual é o sentido da boa-fé no Código Civil. É muito claro, isso também sempre foi dito pelo professor Miguel Reale, que a eticidade era uma das diretrizes metodológicas do Código. Isso está na base, isso está no cerne do nosso Código. Ao lado da operabilidade, nós temos realmente essa questão da eticidade. E dentro dessa lógica, então, o problema que surge aqui é que a boa-fé ela é concebida, talvez não como um princípio, como vários autores têm mencionado, mas sim como uma cláusula geral. O artigo 113 é uma cláusula geral. E aí precisamos lembrar, mas o que é uma cláusula geral? Então, a melhor definição ela vem pela professora Judite Martins Costa, que é a grande estudiosa do tema no Brasil. E a professora Judite vai nos dizer que a ideia de uma cláusula geral é essa janela de abertura em que o juiz é altamente prestigiado para que ele possa fazer esse preenchimento. A ideia da cláusula geral é fazer justiça no caso concreto. Então é dada essa janela de abertura para que o magistrado consiga se desamarrar do engessamento da lei. Foi muito falado também em vários painéis de ontem esse problema do direito de família, que a sociedade é inerentemente dinâmica e a lei é estática. Ou talvez de uma forma um pouco mais didática, a lei é fotografia e a vida em sociedade é filme. Então como é que a gente faz essa relação entre a foto estática da lei e a vida em sociedade dinâmica? Por meio das cláusulas gerais. Essa é a técnica legislativa colocada por Miguel Reale como uma grande solução e prestigiando a magistratura. Então, quando nós pensamos na cláusula de boa-fé, temos que ter essa noção muito clara de que a sua função é uma função integrativa, é uma função de cânone hermenêutico, é uma função de criação de deveres. Eu não gosto de falar deveres anexos, eu gosto de falar deveres laterais na acepção do professor Paulo Lobo, porque a gente percebe que tem deveres que eles não são anexos, que eles são às vezes mais importantes do que a prestação principal. Mas a boa-fé cria. Quer dizer, tem coisas que não precisam estar escritas que você, como parte, tem o direito de exigir. Se eu contrato aqui uma viagem rápida, um passeio de barco, eu não preciso colocar no contrato que tem que ter salva-vidas, que colete salva-vidas, que o trajeto tem que ser feito em segurança. Porque isso é um dever lateral que surge da própria prestação. Ele não precisa estar escrito. E me parece que a segurança é muito mais importante do que o próprio trajeto que vai ser feito de barco. Então não é uma coisa anexa, é um dever geral. E dentro dessa lógica, qual é a dificuldade que nós encontramos em trabalhar com essa lógica das funções da boa-fé no direito de família? É porque nós precisamos lembrar do óbvio. A boa-fé surge nesse contexto alemão basicamente calcada, não é nem na questão obrigacional, não é nem o direito contratual obrigacional, é o direito comercial. Então, o que me preocupa muito de toda a doutrina analisada nos últimos dias é uma falta dessa precaução metodológica.
Nós não podemos simplesmente pegar um instituto que é feito, que tem uma gênese, para uma lógica e aplicar no direito de família. Eu acho que está muito claro para todos nós que o direito de família é especial, é singular, tem particularidades. Então, eu quero externalizar minha preocupação de como essa lógica, sem critério de transposição, pode ser muito perigosa. E é claro que quando a gente lê essa doutrina, até por termos uma afinidade teórica muito grande com os colegas, autores, são todos nossos conhecidos, são todos muito amigos, nós sabemos qual é a boa intenção desses autores. E que talvez estejam trabalhando a boa-fé hoje no direito de família, porque foi uma novidade do Código Civil, né? Claro, a boa-fé nós sabemos que já havia no Brasil desde o Código Comercial, depois no Código de Defesa do Consumidor, mas o Código de 2002 é inegável que ele deu muito relevo para a boa-fé. Essa questão da eticidade, imagine, está nas diretrizes do Código Civil. Então, o que eu percebo aqui, e aqui eu tomo de empréstimo uma crítica que não é minha, mas é uma crítica de um professor muito querido meu, com quem eu estive na época dos meus estudos doutorais na Alemanha, o professor Jan-Peter Schmidt, é a utilização retórica da boa-fé no Brasil. Então, o que o professor Jan percebe? Que no Brasil nós temos veja, quero deixar isso muito claro, essa fala não é minha, é do professor Jan-Peter Schmidt, que no Brasil nós temos verdadeiros apóstolos da boa-fé. Nós temos no Brasil a boa-fé sendo utilizada como varinha de condão, como um instrumento mágico em que se pode tocar e transformar no que quisermos. E isso é muito perigoso. Quando nós analisamos todos esses julgados que comentei, enfim, pude pesquisar, eu quero ser muito sincera em dizer que não percebi em nenhum deles que o princípio ou a cláusula geral de boa-fé foi efetivamente importante para a solução do caso. Em muitos desses casos, inclusive, quero fazer também um outro exercício de honestidade acadêmica, de que existia dispositivo de lei que poderia ser perfeitamente invocado e que já solucionava o caso. Então, talvez esse uso retórico da boa-fé, ele derive um pouco dessa necessidade, às vezes, que a gente tem, de uma perfumaria, de colocar um ornamento nas coisas que fazemos, né? De ter assim um certo, talvez até algo um pouco da nossa vaidade acadêmica, né? Queremos mostrar a nossa erudição, queremos mostrar que sabemos. Então, nesses casos, na maior parte deles, a invocação da boa-fé ela foi absolutamente inútil. Existia dispositivo literal de lei que resolvia o caso. Por outro lado, esse biombo retórico que o professor Ian também diagnostica no Brasil, ele precisa ser compreendido como uma coisa muito danosa, por duas razões. Primeiro, porque ele gera banalização, ele gera descrédito. Daqui a pouco a gente vai achar que então boa-fé não serve para nada. E em segundo lugar também, e agora eu me afasto um pouco do professor Ian e coloco uma ideia própria. E isso me doeu, que foi a utilização de má-fé da boa-fé. Que foi a utilização dessa janela de abertura para fazer caber o que alguém queria. Dando um salto hermenêutico. Dando um salto perigosíssimo. Dando um salto hermenêutico que não foi bem fundamentado. Em que os artigos literais que eram aplicáveis não foram afastados por uma argumentação contundente. Isso é muito grave, isso é muito danoso. Também quero deixar muito claro que o problema que vejo da aplicação da boa-fé objetiva no direito da família, nessa questão da tutela da confiança, é o seguinte: no direito de família, nós temos essa singularidade de termos normas que são de caráter pessoal, existencial, e normas que são de caráter patrimonial.
Muitos autores falam, olha, as questões existenciais, né, a gente não vai pensar muito na aplicação da boa-fé, mas nas patrimoniais sim. E aí a gente aplica com o mesmo peso que a boa-fé tem no direito obrigacional brasileiro, porque afinal é uma norma de direito de família, mas é patrimonial. Esse é um outro grande equívoco. É lógico que o direito de família, ele tem essa subdivisão, o próprio código já traz. Mas veja, o próprio professor Clóvis do Couto e Silva, em 1980, até achei o próprio Pontes de Miranda no tratado, preocupado em explicar para as pessoas, né, autores até certo ponto conservadores, mas até eles explicaram para as pessoas que essa dicotomia, na verdade, ela não é estanque, há uma dialética entre essa questão. É só a gente pensar na questão dos alimentos no Brasil. Tudo bem, ninguém nega que alimento é direito de crédito, que tem uma ligação com o direito obrigacional, mas espera aí, a tutela dos alimentos é totalmente diferente do que qualquer outra relação de direito de crédito. Se você pensar num outro exemplo que me vem à cabeça agora, a questão do mandato. Tudo bem, mas espera aí, a relação que você tem entre o tutor e o tutelado, é claro que tem semelhanças com esse contrato, mas tem particularidades enormes que talvez mudem até a feição do instituto. Então, simplesmente aplicar a boa-fé objetiva, porque a relação é de direito de família, mas é patrimonial, e, portanto, poderia ser idêntica ao direito obrigacional, me parece um erro gravíssimo. Outro ponto também que merece análise. Normas de direito de família são complexas, porque boa parte delas são normas dispositivas e outra parte são normas cogentes. São normas de ordem pública, em que não há muito espaço para autonomia, que você não pode efetivamente contratualizar como quer. E aí, colocar a boa-fé objetiva assim pode ser também muito danoso. O que pude sintetizar aqui à guisa de uma conclusão é que, por mais bem intencionados que sejam às vezes, aqueles que querem primar por uma aplicação da boa-fé objetiva nas relações de família, precisamos fazer esse alerta que talvez de uma forma um pouco paradoxal, a aplicação nesses moldes, ela apresenta os seguintes riscos, que aqui enumero. Primeiro deles, rebrotamento da culpa no direito de família. Nós já não extirpamos a culpa, então, se aplicar a boa-fé em alguns desses termos, você cobra a coerência das pessoas de uma forma que você rebrota a culpa. Segundo ponto, rebrotamento do paradigma da igualdade formal dos contratos. Nós não já superamos a igualdade formal? Em que as partes contratantes são iguais, são racionais, estão no mesmo plano de igualdade? O professor Rolf Madaleno deu uma aula ontem na abertura dizendo das fraudes que existem no direito de família, como às vezes as assimetrias no direito de família são perigosas, fazem com que uma parte achate a outra. A doutora Rogéria Dotti mencionou aquela frase de impacto, né? Ouvida ali no seu escritório por uma contraparte, eu tiro a ração e a parte come na minha mão. Como é que nós não vamos trabalhar o direito de família aqui, dando conta dessas singularidades? O professor Conrado mostrou aqui, né, a figura do iceberg, quantas causas subjacentes nós temos dos conflitos. Então, como é que eu posso aplicar a boa-fé e muitas vezes cobrar uma retidão, uma coerência dos atos, se as questões reais são subjacentes? E isso é o retrato do direito de família. Então, isso é muito perigoso. Por fim, eu quero dizer que o que mais me preocupa é colocar a boa-fé objetiva acima de qualquer outro princípio reitor do direito de família. Aplicar a boa-fé objetiva nesses casos, por exemplo, de paternidade, não pode ser feito como foi em alguns deles, em que o melhor interesse da criança cedeu à boa-fé, ao que se achava que era boa-fé. Casos de uniões paralelas, dar ou não dar direitos porque a mulher sabia ou não sabia, não pode ser um critério único.
qual é a realidade brasileira? Muitas vezes há uma dependência econômica, há uma dependência patrimonial. Como podemos julgar a mulher que não rompe o laço imediatamente? Muitas vezes ela tem filhos, ela tem uma situação dramática. Terceiro ponto aqui, as relações do noivado. Nessa que vejo esse problema do rebrotamento da culpa. Nunca um rompimento de noivado é motivado. Sempre há uma razão. Mas a questão é, será que não estamos analisando culpa quando o magistrado vê se acha que aquela razão era importante ou não? E, por fim mesmo, só faço aqui uma alusão para provar essa transposição perigosíssima. Pego aqui um caso do TJ do Rio Grande do Sul, em que foi aplicado a suprécio, né, essa supressão, o fato de você não exercer, essa figura parcelar da boa-fé, que o fato de você não exercer o direito fez com que ele fosse suprimido, foi num caso de alimentos. Olha a vulnerabilidade do caso de alimentos. E o precedente utilizado no julgado para sustentar a suprécio, só vou tomar a liberdade de ler aqui o comecinho da emenda. Ação de indenização, dano moral, gerente de banco que, desde o início da contratação, vinha baixando o dinheiro da aplicação para a conta corrente da autora a fim de evitar devolução de cheques. Banco que inadvertidamente deixou assim de proceder e não resgatou o valor nas aplicações. A questão de alimentos num país como o Brasil precisa ser vista de uma forma muito correta. Quantas vezes não temos clientes que deixam acumular uma certa bola de neve porque não tem dinheiro para pagar os honorários? Porque sai mais barato pagar custas uma vez só. Então, casos de alimentos em que é aplicada a suprécio porque a pessoa deixou acumular um pouco, me parece muito complicado. Então, como todos puderam ver, né, eu fiquei bastante apaixonada pelo tema e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Valíria, pela ótima exposição e pelos ricos ensinamentos trazidos aqui para pensarmos bastante sobre o tema, refletirmos. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a professora Luciana, as duas pela participação no nosso evento. Muito obrigada. Eu peço que a doutora Júlia Diniz Afonso Costa faça a entrega dos certificados e das lembranças aos palestrantes, lembrando que o doutor Conrado Paulino Rosa já recebeu, ele que fez a primeira exposição e deixou o congresso em função de uma viagem.